Boa tarde, vereadores e vereadoras, a todos que estão acompanhando essa sessão. O requerimento que eu protocolei hoje, pedimos a inclusão agora, é o 465, e nele a gente está pedindo informação para a Prefeitura de Americana sobre os programas, as ações dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que visam ampliar oportunidades de geração de renda na cidade através do empreendedorismo. E a gente fez aqui uma série de questionamentos para ter o detalhamento de quantas pessoas, no período de 2021 até o presente momento, né, de 2023, o quantitativo de pessoas atingidas, impactadas por esses programas, também informações relacionadas a famílias assistidas em programas sociais, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente também está perguntando aqui empregos formais gerados no município, nesse período 21 a 23, e também a relação exata dos critérios que são usados para admissão, né, para a seleção dessas pessoas que fazem parte, que são beneficiadas por esse programa, por esses programas. A gente pergunta também quais são os valores que estão sendo investidos nesse sentido, uma vez que a gente teve recentemente, né, nesses últimos 2 anos, algumas iniciativas, inclusive a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outras iniciativas até vindas aqui de dentro do Legislativo, nesse sentido de fomentar o empreendedorismo na cidade como forma de ampliar a oportunidade de geração de emprego e renda. É isso, presidente. Obrigada. Queria contribuir um pouco com a discussão do requerimento que o Marcos Caetano colocou agora, em relação às ambulâncias, Marcos, que a gente também fez aqui, Walter, recentemente, um requerimento pedindo informação sobre os indicadores, sobre o serviço que está sendo prestado no Hospital Municipal, sob gestão compartilhada junto com essa organização social. E o nosso requerimento, eu acho que é bem oportuno a gente citar isso, porque, como você disse aqui, eu já venho trazendo, e outros vereadores também têm tido esse problema, em relação à transparência de algumas informações. Eu acho que o caso que foi citado aqui pelo Tiago Martins, do nosso requerimento sobre adequação à nova lei de licitação, é um caso. A gente tem também a questão do requerimento da cultura, que ainda não foi respondido devidamente, né? Se disse que estavam aí juntando informações. A gente sabe que é um requerimento robusto, né? São muitas informações que precisam ser levantadas. No entanto, por um compromisso básico, um princípio muito fundamental para a administração pública, a questão da transparência, a gente entende que está tendo aí uma certa inadequação, no mínimo, né, para dizer assim. E esse requerimento que eu quero comentar aqui, justamente que não foi respondido, ou melhor, que a resposta não contemplou as questões que nós fizemos, é onde a gente está pedindo indicadores, né? Tempo de espera, espera entre entrada no hospital e, de fato, a aplicação da medicação ou a alta hospitalar. Então, são informações que vão trazer para a gente essa possibilidade para a gente conseguir mensurar a eficiência desse tipo de gestão, que é a gestão compartilhada, que é uma forma, digamos assim, branda, mas não tão branda, de terceirizar, de tirar uma parte aí das responsabilidades da execução de vários serviços da Prefeitura de Americana. E esse requerimento não foi respondido. E eu fui atrás, fui procurar saber, pelo menos para ter acesso ao relatório trimestral que a organização social precisa, porque está previsto em contrato, apresentar para a Prefeitura de Americana, apresentar para o Conselho Municipal de Saúde, trazendo trimestralmente esses indicadores, esses números, essas informações que fazem com que não só os vereadores, mas o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a própria população, sejam capazes de perceber o que, de fato, tem avançado, se é que a gente pode falar em avanço, porque, ao que parece, todos os nossos gabinetes aqui, todos os vereadores e vereadoras têm recebido muita demanda. O Walter citou agora a questão do tomógrafo, a gente também tem recebido, inclusive, do pessoal da enfermagem, que entende muito bem os detalhes técnicos da importância do tempo, né, de reduzir esse tempo de espera, como o Walter falou aqui. Em alguns casos, com algumas formas de acidente vascular cerebral, elas precisam ser, alguns procedimentos precisam ser feitos dentro de um prazo muito limitado.
E toda essa demora para buscar o exame de tomografia pode acarretar em prejuízo, quando não em morte, né? Mas pode também deixar sequelas, quando não acontece um caso fatal, deixar sequelas que vão prejudicar aí muito a saúde e a qualidade de vida da pessoa. E tudo isso precisa agora passar pela OS. Então, é extremamente importante que a gente consiga fazer com que essas informações estejam mais acessíveis para nós. Aconteceu também, a gente acaba falando da saúde, e a gente tem que falar dessa questão da gestão compartilhada, até porque, Fernando, a gente tem várias e várias iniciativas da Prefeitura de Americana no sentido de terceirizar. O esgoto, a concessão à iniciativa privada, a merenda, a terceirização, o cadastro único na assistência social. E a gente tem falado bastante do quão essa estratégia, essa opção política, porque é uma opção política, eu concordo aqui plenamente com o Walter, quando ele fala não tem como tirar a responsabilidade do Poder Executivo, né? O prefeito, sim, ele é o responsável, ele foi eleito para compor um secretariado, e esse secretariado planejar, executar e avaliar as políticas públicas. Então, é de responsabilidade, sim, da prefeitura, e quando a gente vê essa onda de terceirizações, eu vou chamar de terceirizações de maneira genérica, mas é uma opção política, e é uma opção que traz prejuízo para a população de Americana, que traz prejuízo porque afeta negativamente a qualidade do serviço. Doutor Daniel está pedindo uma parte, concedo a parte. Obrigado, vereadora, vereadores. Estamos discutindo aqui situações lamentáveis e preocupantes, porque eu faço questão de lembrá-los que são situações que já ocorriam no passado. E a explicação da vinda dessa terceirização, dessa terceirizada, era para que suprisse, que corrigisse esses erros, esses defeitos, né, essas falhas. O tomógrafo, mesmo em relação ao seu constante apresentando defeitos, até eu fui um dos primeiros também, junto com o Walter, a levantar essa questão das falhas constantes desse tomógrafo. Aparelho fundamental, sim, porque, igual a professora Juliana acabou de comentar, que é essencial no diagnóstico mais precoce para salvar uma vida e deixar e evitar muitas sequelas, por exemplo, um AVC, quando ele é isquêmico, um acidente vascular, existe um período de janela. Então, o médico ali, para reverter, muitas vezes é revertido esse derrame, ele tem uma janela de 3, no máximo até 4 horas. Veja bem o quanto que é essencial, não só para o isquêmico, para o hemorrágico também, porque, às vezes, quanto mais rápido for feita uma intervenção cirúrgica por um neurocirurgião, a chance de sobrevida, de salvar essa vida, aumenta muito mais. Num politrauma, onde uma criança ou qualquer uma outra pessoa, como o Walter frisou, que o hospital municipal é porta aberta, independente se você tenha ou não tenha convênio, se você tem ou não tem dinheiro, o resgate vai te levar, vai ser a primeira porta de entrada. E como que você vai chegar numa ruptura de fígado, de baço, sem um aparelho essencial, que, infelizmente, já vai quase um ano que esse aparelho vem apresentando defeitos, e milhões que já foram gastos, e um problema simples, eu digo simples, de tanto dinheiro que é investido, que investe-se na saúde. São 120 milhões, a gente está falando de um aparelho aí que custa cerca de, vamos supor, 5 milhões. Então, você vê que constantes falhas em todas as áreas da saúde ainda continuam, seja no hospital, independente de terceirização ou não, na unidade base de saúde, no pronto atendimento e, principalmente, no hospital. Obrigado, vereadora, pela parte. Por nada, doutor Daniel. Eu só quero completar, então, na verdade, quando o senhor fala, né, que não importa, que alguns problemas já estavam aí antes da gestão compartilhada, antes de uma organização social ser admitida não. Ela recebe um recurso público, como o senhor falou, de 120 milhões de reais no mínimo, né, Walter? Porque existe aí uma previsão, inclusive, para alterações nesse contrato com o passar do tempo, e ela tem uma missão, ela tem uma meta, né? E, inclusive, essas metas, esse plano de trabalho, é preciso trazer luz sobre ele, é preciso fazer com que a população conheça. Uma parte, vereador? Na verdade, eu posso concluir a minha fala e eu vou passar para vocês, porque era mais para fazer esse fechamento mesmo.
Porque, quando a gente fala de saúde, a gente consegue atingir a população, porque é um assunto muito sensível. Como vocês disseram, todo mundo, mesmo quem tem plano de saúde, é afetado pela qualidade do serviço do hospital municipal. Mas qual que é o grande desafio? É fazer com que a população entenda, doutor Daniel, que, sim, alguns problemas estavam aí antes da organização social assumir. Beleza. Porém, a gestão compartilhada, ela pressupõe justamente, e era isso que, inclusive, a administração falou para nós, no momento em que apresentou a proposta, no momento em que ela foi defendida aqui no plenário. A proposta era o quê? Aumentar a capacidade, inclusive, de fiscalizar a execução dos serviços. Né? Se dizia que, com a gestão compartilhada, ficaria, inclusive, muito mais efetivo esse processo de fiscalização e teria-se aí, supostamente, um impacto positivo na qualidade do serviço. Então, é importante lembrar que toda essa onda de terceirizações, ela impacta na qualidade dos serviços. Né? Isso que a gente não pode perder de vista e fazer com que a população associe a outros temas, Caetano. Então, quando a gente mete um ente privado nessa relação de execução, de responsabilidade sobre serviço público, na verdade, a gente tem aí uma entidade, uma instituição, uma empresa, uma organização social que tem uma preocupação em ampliar os seus lucros. Né? E isso que não pode ser perdido de vista. E isso impacta a qualidade do serviço que as pessoas acessam no hospital municipal, dentre outros. É isso. Concluí minha fala, presidente. Obrigada. Bom, presidente, vou falar rapidinho aqui. Na verdade, só para complementar, eu sei que você colocou aí que a gente talvez tenha fugido um pouco do tema dos requerimentos, mas talvez alguns esclarecimentos precisam ser feitos aqui, até para que a população consiga fazer o seu discernimento. Então, eu acho que comentei agora há pouco aqui. A gente tem na administração pública um princípio que é o princípio da impessoalidade. Então, por mais que a gente, na nossa humanidade, enquanto vereadores e vereadoras, na nossa humanidade, e por ter contatos diretos com gestores, com membros da administração pública municipal, é lógico que é possível que, em casos específicos e pontuais, role esse tipo de intervenção, de solicitação, e aí a gente consiga, de fato, atender e talvez até ajudar a salvar uma vida. Isso a gente sabe que acontece, as pessoas nos procuram, mas o que eu acho que é importantíssimo trazer aqui, talvez seja também isso que está presente na fala do Walter, é que, pensando nesse princípio da impessoalidade, ou seja, independente de quem você é, independente de com quem você tem contato na cidade, você precisa ter acesso aos serviços públicos e precisa ter acesso na qualidade. E não se trata de nenhuma, como que eu posso dizer, Juninho, não tem aqui um julgamento de valor em relação ao vereador saber ou não saber termos técnicos dentro de uma área, até porque aqui cada um tem uma formação e uma experiência, e é, obviamente, impossível que todos os vereadores sejam entendidos de todas as pautas em profundidade. O que a gente vai ter é uma variação, dentre aqui os 19, em termos de tempo dedicado, curiosidade e disposição de aprender e de entender. O que eu quero trazer nessa fala é justamente a questão da transparência, da impessoalidade, o quanto que isso interfere na qualidade do serviço público, para que a gente não tenha distorções em nome de interesses pessoais, seja de um vereador, seja de um gestor, seja de uma empresa específica. Eu acho que isso a gente tem que trazer claro. Toda vez que a gente traz alguns temas aqui, a gente tem que lembrar sempre que a população ela vai compreender o papel do legislativo
também a partir da transparência que a gente dá na hora de fazer a nossa defesa, seja de um requerimento ou de um projeto. Então, trazer isso nessa transparência é importante até para valorizar o nosso trabalho aqui e para informar, especialmente para informar a população, e, informando a população, instrumentalizar a população para que ela consiga também acompanhar a ação do Poder Executivo e do Legislativo. É isso, presidente. E só para lembrar, presidente, muito importante nesse sentido da transparência, a gente fazer uma observação que o valor que foi destinado para a Americana para a realização de cirurgias eletivas não se trata, Juninho, de uma conquista exatamente do prefeito Chico Sardelli. Óbvio que o prefeito precisa ter disposição para desenrolar convênios, recursos que vêm do governo estadual e federal, óbvio. Mas eu só queria lembrar aqui, já que eu estou falando tanto de transparência, para a gente colocar bem claro para a população que esse valor de cerca de R$ 1.200.000, ele faz parte de um programa nacional de aceleração para a realização de cirurgias eletivas que estavam paradas desde a pandemia. Então, é um programa do governo federal, do governo Lula, e que está acontecendo aqui em Americana através da administração do Chico Sardelli. Obrigada, presidente. Vereadores e vereadoras, vou usar esse tempo de pinga-fogo para falar das duas indicações que nós protocolamos, pedimos inclusão no dia de hoje. A primeira, pensando aí na questão da inclusão e também associada à questão do acesso à cultura na cidade de Americana, a gente está indicando para o Poder Executivo, algo que, inclusive, já tinha sido apresentado no primeiro momento, a gente acabou retirando um projeto para que se institua aí salas de cinema, exibição de cinema, né, em vários espaços onde é possível, embora a gente não tenha um cinema na cidade americana, um cinema privado, mas a gente tem aí equipamentos da cultura onde acontecem exibição de áudios visuais. Então, a gente está pedindo nessa indicação, sugerindo à Prefeitura de Americana, para que se promovam sessões adaptadas a pessoas com transtorno de espectro autista, que têm uma sensibilidade, uma questão com ruído, uma questão com o próprio deslocamento no espaço, que é muito específica dessa condição, que é o transtorno do espectro autista. Essa é uma sugestão, e vem aí justamente no momento onde a gente tem, no dia 18/6, o Dia Nacional do Orgulho Autista, e no dia 19/6, o Dia Nacional do Cinema. A gente juntou essas duas pautas dentro dessa indicação para que a gente tenha aí possibilidades das pessoas com transtorno de espectro autista estarem também usufruindo, né, desfrutando desses espaços com qualidade. E a outra indicação, presidente, a gente está fazendo para sugerir à prefeitura que se institua aqui, também pensando na questão do empreendedorismo, na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Sala do Empreendedor no município de Americana, que é um espaço justamente para facilitar, capacitar, fazer aí o primeiro atendimento dessas pessoas que querem empreender na cidade de Americana. A gente tem estrutura para isso, isso já acontece em várias cidades, e a gente entende que é uma iniciativa importante para incrementar as possibilidades de geração de renda no nosso município através das ações de empreendedorismo social. Obrigada, presidente.
Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa sessão. Eu vou usar esse tempo de liderança, presidente, para falar de um assunto que é muito importante e que tem tomado boa parte do nosso tempo de trabalho no mandato, que é o processo de contratação de uma empresa terceirizada para fazer toda a gestão do serviço, né, execução do serviço da merenda. Quero retomar esse assunto aqui, porque nessa última semana a gente teve o fechamento desse processo. Na verdade, a gente tem aí um período para que as outras empresas que participaram do certame entrem com eventuais pedidos de impugnação dessa empresa que venceu, que é a PSSA, que é do município de Capivari. O valor com o qual ela venceu essa licitação é o valor de R$ 21.385.000 por ano. Esse valor, na verdade, ele está previsto para atender um contingente de 12 mil alunos que fazem parte aí da rede municipal de educação. Esse valor de R$ 21.385.000, ele representa cerca de 63% do valor estimado pela prefeitura, que estava ali baseado naquilo que estava sendo exigido dessa empresa dentro do edital inicial. O que a gente quer trazer aqui, e é muito importante salientar, é que nós temos hoje, fazendo esse trabalho importantíssimo dentro das instituições de educação, que é justamente o preparo, o servir a merenda escolar, 200 servidoras, 200 merendeiras servidoras públicas, que, de acordo com a administração, inclusive, tem tido aí certos problemas no sentido de afastamentos, né, servidoras que saem de férias e não têm atendido a demanda na íntegra. Essas 200 servidoras ainda não está claro o que será feito em relação a essas trabalhadoras. Se elas vão continuar a permanecer dentro das escolas e trabalhar concomitantemente com as trabalhadoras que vão ser contratadas por essa empresa, que, a princípio, é essa PSSA, ou se elas vão ser remanejadas, realocadas para outras funções, ou melhor, para outros espaços de trabalho, porque, como servidoras, elas têm, inclusive, dado o edital do concurso para o qual elas foram habilitadas, no qual elas passaram, elas têm aí algumas funções, algumas atribuições, e dentro dessas funções também não pode haver nenhum tipo de desvio. O que eu quero chamar a atenção aqui, e eu acho que tem também a ver um pouco com o que foi trazido em relação ao projeto relacionado à qualidade do asfalto. A gente já tem uma nova lei de licitação que é muito mais exigente em relação aos critérios, à transparência, à ampla concorrência e essa viabilidade econômica, contábil, financeira, que faz com que a empresa se habilite e que a Americana não tenha, né, o poder público, as pessoas que são atendidas por esse serviço, e aí, no caso, a gente pode falar que são as crianças, são os nossos alunos, para que elas não paguem um prejuízo desse planejamento inadequado e incompleto relacionado à capacidade de entregar exatamente o que está previsto no edital da prefeitura e atender essas exigências, mas com um valor aí que é bem abaixo daquilo que está estimado. E como que isso é possível? Será que vai ser possível atender todos os itens do edital por um valor tão reduzido? Ou será que será tirado exatamente da remuneração dessas trabalhadoras terceirizadas? A gente tem tudo para acreditar que é bem por aí o caminho, que essas trabalhadoras vão trabalhar justamente sobrecarregadas, numa jornada de trabalho mais extenuante, de maneira que traz um impacto indiscutível para a qualidade do serviço. A gente já sabe que terceirizar esse tipo de serviço traz um prejuízo para a qualidade do ambiente escolar, no sentido de que existe, obviamente, uma rotatividade muito maior das trabalhadoras quando estão nesse regime, né, de contratação, de relação com a administração pública, que é a terceirização. Essa rotatividade faz com que elas não consigam criar ou fortalecer vínculos que são importantíssimos para o desenvolvimento integral das nossas crianças, dos nossos alunos, e que, por fim, tem tudo a ver com a questão do ambiente da escola ser um lugar de acolhimento, ser um lugar de segurança. Então, a gente
quer manifestar, mais uma vez, a necessidade de questionar a prefeitura, né? Ainda é possível haver algum tipo de mudança em relação à empresa ganhadora, ainda é possível, sim, que todo o processo de terceirização seja questionado na justiça, mas a gente entende que caberia aí um bom senso, uma prudência em relação a esse assunto por parte da administração Chico Sardelli, no sentido de fazer esse trâmite de uma maneira muito mais transparente, democrática, ouvindo os servidores, ouvindo a comunidade escolar e, principalmente, seguindo a nova lei de licitação, que traz para a administração pública muito mais segurança, no sentido da qualidade e da entrega do serviço contratado. É isso, presidente. Obrigada. Walter, sobre o seu requerimento, essa situação que você acabou identificando agora durante a sessão, mas que me interessa muito por duas razões. Primeiro, porque é uma atividade voltada à cena cultural da cidade, e a gente tem fiscalizado bastante nesse sentido do que tem sido produzido enquanto política pública na cidade de Americana para a cultura, mas também tem a ver com um assunto que talvez fique até repetitivo trazer aqui, porque realmente ele se relaciona com a questão da nova lei de licitação. E aí a gente tem aqui, e aí eu vou precisar do apoio da leitura para falar um pouquinho sobre isso, uma questão que é, a grosso modo, a outra lei antiga de licitação, né, a 8666, que está vigente ainda, embora a gente tenha aí um período de transição até o final desse ano, para a administração pública se adequar e passar realmente a usar somente a nova lei de licitação, a gente tem, nessa nova lei de licitação, uma série de exigências para esse tipo de compra pública, que é a compra que se faz dentro desse critério que não se exige a licitação, a ampla concorrência, é uma compra direta, a prefeitura determina o que ela vai comprar, e faz a compra, né? É diferente de outros processos onde a gente tem aí uma série de mecanismos de controle sobre a lisura e a transparência do processo. E aí eu queria só dar um detalhe aqui. Na lei de licitação que a gente tem atualmente, que é a 8666, que o Walter citou aqui, a gente tem a possibilidade desse tipo de compra direta acontecer. Na nova lei de licitação, essa possibilidade ela permanece, porém, mais restrita. Em que termos mais restrita, Lucas? Porque você tem uma série de exigências para que esse tipo de compra possa ser realizada. Por exemplo, você tem que ter um documento de formalização da demanda, a estimativa da despesa, e aí você tem que buscar exatamente, eu acho que esse é um ponto que toca exato na fala que o Walter trouxe aqui, essa estimativa de despesa, ela tem que trazer com muito detalhe mostrar que esse valor de contratação é condizente com o valor praticado no mercado, e se a gente for fazer uma pesquisa superficial aí na internet, nesse momento, a gente vai ver que, inclusive, esses artistas que estão previstos aí nessa contratação direta da Prefeitura de Americana, R$260 mil, é um volume significativo, e eles aparecem, né, esses artistas aparecem aí em várias situações, em outros contratos, com outras administrações, no qual houve apontamento de Tribunal de Contas, nos quais houveram aí apontamentos, inclusive, de Ministério Público. A gente precisa também, de acordo com a nova lei de licitação, de um parecer jurídico e um parecer técnico, que tem aí a função de trazer elementos, dar suporte, né, convencer em relação à motivação do ato vinculado. A gente tem a prova de compatibilidade de recursos orçamentários, o preenchimento de requisitos de habilitação e qualificação,
que vão mostrar aí que essa compra realmente tem a sua razão de ser, e a justificativa do preço, que tem como objetivo mostrar que o valor é compatível e adequado e coerente com todos os itens que estão aí previstos, seja um serviço na saúde, na educação, ou mesmo uma contratação para um show específico. Então, Walter, na verdade, eu queria, mais uma vez, usar essa oportunidade que você está trazendo aqui, de falar o quanto que é importante para a Prefeitura de Americana, eu acho que para o povo de Americana, essa iniciativa ou uma celeridade maior da nossa administração pública aqui em Americana, fazer esses processos de compra ou minimamente demonstrar o quanto está empenhada em tornar essa legislação, essa nova lei de licitações, o norte aqui para o município de Americana, sem depender da exigência legal, a obrigatoriedade legal de seguir essa nova lei que está prevista para ser exigido de fato, né, juridicamente falando, a partir do ano que vem. A lei ela já está sancionada, ela já está em vigência, então ela pode ser usada já nesse momento. A questão é, por que ela não está sendo usada? Se ela traz para a administração pública muito mais controle, muito mais rigor, e para a população, muito mais condições de acompanhar com transparência essas compras públicas realizadas aqui na cidade de Americana. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Presidente, eu gostaria de falar da moção que a gente protocolou na semana passada, a 258, inclusive já era para ter sido discutida na terça-feira passada, mas em função do pedido de vista do Tiago Martins, a gente teve, então, o adiamento, e hoje ela está sendo colocada em discussão. A gente já teve aí a finalização do Rodeio de Americana, da Festa do Peão, que é uma festa muito importante para a nossa cidade, e isso não está colocado em discussão de maneira nenhuma. Eu gostaria, inclusive, apelar para que as pessoas entendam na racionalidade que eu vou colocar aqui. A nossa moção, presidente, ela visa repudiar uma fala extremamente desrespeitosa e ofensiva, inclusive que traz nela muitos ataques de maneira violenta, né? Porque quando traz palavras de baixo calão num evento público, especialmente um domingo dedicado às famílias, como é o Domingo da Família, que tradicionalmente acontece dentro da Festa do Peão, eu acho que nós, como vereadores, a gente precisa se posicionar, porque a gente tem defendido aqui que a gente supere essas questões passionais na política, essas falas, essas narrativas que são construídas para desmoralizar ou para desconstruir de maneira rasa os nossos adversários políticos. E quando a gente tem, na Festa do Peão, um locutor que se sente à vontade para pronunciar um palavrão, que eu não vou trazer aqui para o plenário em respeito aos senhores e senhoras que estão acompanhando esse momento, mas que faz uma fala e atinge aí não só quem estava no rodeio, mas toda a cidade de Americana, nós, como vereadores, a gente precisa se posicionar e repudiar esse tipo de situação. Não só porque o momento da Festa do Peão, o momento do rodeio, é um momento que foi pensado e ele é feito para ser um ambiente, um espaço de lazer, de entretenimento, né, de fruição das expressões artísticas que são próprias desse tipo de festa, que não acontece só em Americana, mas no estado de São Paulo inteiro. Quando essa pessoa vem aqui e
ofende a população de Americana, com palavras de baixo calão, com palavrões, a princípio, para expressar um posicionamento dele, do locutor, o Cuiabano Lima. A gente entende que é extremamente inoportuno, primeiramente, e aí eu acho que a gente pode até fazer um exercício de se colocar no lugar do outro, né? Ao pegar um microfone na festa do peão de Americana, trazer uma temática que é política, num ambiente onde não é possível, por razões óbvias, fazer qualquer tipo de discussão aprofundada a respeito de qualquer assunto de interesse público, e ofender as famílias que estavam presentes, eu acho isso um escárnio com a nossa população. Né? E nós, como vereadores, temos que repudiar, e essa moção tem essa função. Nós não estamos aqui trazendo um repúdio, uma crítica à posição política desse locutor, de maneira nenhuma, porque é da democracia essa diversidade de posicionamento. Então, se é contra ou a favor o rodeio, se esse locutor é contra ou a favor em relação ao agronegócio, isso não está em jogo aqui. O que está em jogo é a gente se questionar se a gente pode ter um tipo de fala desse tipo numa festa do tamanho da festa do peão de Americana. Quantas pessoas estavam lá e se sentiram ofendidas, se sentiram desrespeitadas? Aí cabe, inclusive, presidente, a gente pensar assim, será que essa opinião do locutor Cuiabano Lima é também a opinião, o posicionamento, a conduta, a postura dos patrocinadores dessa festa, tão importante para a nossa cidade, que movimenta a economia, que movimenta o cenário cultural, que é tradicional na nossa cidade? Eu imagino que não. E para que a coisa fique mais harmonizada, e para que a gente não venha a viver determinadas situações como essa, outras situações onde o povo de Americana é atacado em nome da afirmação de um posicionamento político de uma pessoa que, inclusive, não é da cidade, a gente precisa pontuar isso aqui, nessa casa, repudiar coletivamente essas falas ofensivas desse locutor que vem para a nossa cidade, ofende a nossa população, para afirmar o posicionamento político dele, numa festa de peão, um espaço completamente inadequado para esse tipo de colocação, desrespeitosa, inclusive, e para que a gente tenha, sobretudo, eu acho que esse é o principal ponto, serve também como alerta, como apelo, para que nas próximas festas, né, para que as nossas festas sejam festas que, de fato, respeitem a diversidade que é característica do nosso país, inclusive da nossa cidade. Para que a gente tenha, nas próximas ações de organização do rodeio de Americana, um cuidado para que isso não aconteça novamente. Eu espero que esse locutor possa se refazer, né, fazer uma fala se explicando, né, ou se reposicionando, porque eu acho que isso também faz parte, mas eu acho que cabe a gente, sim, cobrar do ponto de vista político, né, simbólico, essa atitude é muito importante, e uma atitude, obviamente, aí, de maior controle, de orientação, de todas as entidades, de todos os atores que fazem parte da organização da Festa do Peão. E até coloco aqui uma possibilidade trazida por alguns moradores ali do entorno, que ficaram bastante assim impactados com essa situação, mas que também são impactados por uma série de fatores relacionados à Festa do Peão, para que nas próximas festas as organizações ou os organizadores da festa possam dialogar mais amplamente e ouvir essa população que é impactada ali no entorno do recinto da Festa do Peão. Por isso, eu peço aos senhores vereadores e vereadora o voto favorável à moção 258. Obrigada, presidente. Continue a discussão, conjunto de moções. Encerrada a discussão e votação, os favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. Conjunto de moções foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 ausências. Moções de pesar.
Presidente, vou usar esse pinga-fogo só para trazer maiores esclarecimentos em relação à fala do vereador Tiago Martins, que fez questão de usar a tribuna hoje e trouxe esse assunto. De acordo com a fala dele, ele está protocolando, não havia ainda protocolado um pedido de cassação, né, do meu mandato, para que seja apreciado pela Comissão de Ética dessa casa, o que, para mim, é bem complicado, revela ou parece revelar a intenção justamente de não trazer clareza sobre a dimensão daquilo que ele julga como um ato que deprecia o valor e a moralidade dessa casa. Então, é importante que eu use esse espaço para dizer exatamente do que ele está se referindo. Quem tem acompanhado aqui a imprensa viu que, se eu não estou enganada, no sábado apareceu uma publicação, agora não me lembro se foi no sábado, mas a imprensa aqui colocou, né, repercutiu, uma postagem que eu fiz nos meus stories, onde eu demonstro, usando um computador, um dos computadores do gabinete, onde eu demonstro para uma mulher, né, uma munícipe, que buscou o nosso gabinete justamente para saber, já que o PT aqui em Americana não tem um diretório municipal, ela procurou o nosso mandato para entender como ela pode fazer uma filiação a partir dos trabalhadores, o que isso traz para ela, como é esse caminho, o que se espera e o que ela, como ela pode contribuir. E o que foi colocado no vídeo, que foi publicado nos stories, e isso é muito importante trazer, foi justamente as imagens onde eu estou na frente do computador com essa mulher, demonstrando que no site do Partido dos Trabalhadores há um passo a passo dizendo como se filiar os documentos necessários. Então, esse esclarecimento, presidente, eu acho importante trazer aqui, porque quando a gente fala de ações que podem gerar cassação de mandato, um leque enorme de possibilidades pode ser imaginado, inclusive possibilidades que podem trazer, de fato, um dano muito sério e, às vezes, até irreversível para a população da cidade. O nosso mandato está comprometido com a cidade de Americana e eu não fiz e nem faria nada que fosse ilegal, que fosse vir a depor contra o trabalho, não só o meu trabalho, mas o trabalho do próprio Legislativo. Esse esclarecimento é importante nesse momento, para que quem ouviu a fala do vereador, estou concluindo, presidente, para quem ouviu a fala dele, tenha a dimensão do impacto desse ato que fica implícito durante a fala que ele fez, usando o tempo de explicação pessoal. Obrigada, presidente. Próximo. Obrigada, presidente. Bom, boa tarde novamente a todos e todas. Professor Frederico Faé, muito obrigada por estar aqui hoje na tribuna, falando dessa instituição importante, né, uma faculdade pública que traz qualidade para a nossa cidade, né, tanto no sentido econômico quanto no sentido da inovação. Só quero realmente agradecer, dizer que eu fui, sim, na FATEC, conheci, inclusive, boas práticas que devem inspirar outras instituições, inclusive as instituições do poder público, no sentido não só da inovação tecnológica, mas também dessas práticas de sustentabilidade social e ambiental, né? Essas boas práticas que a gente conheceu conversando com a equipe. Gostaria também de salientar aí, destacar, valorizar a professora Nancy, com quem eu pude conversar, inclusive junto com alunas que estavam ali no dia em que eu fui à FATEC, professor Alex, o diretor, o Vladimir, com quem eu também conversei,
e dizer que, para a gente, é uma satisfação poder ter vocês aqui, poder, junto com a presidência dessa casa, a qual também quero agradecer e valorizar a disponibilidade para o diálogo, para a construção, em prol da aproximação dessas instituições, que só tem a somar para ambas as instituições e, sobretudo, para o povo de Americana. Eu acho que a ideia é multiplicar essas boas práticas, né, fazer com que a nossa população, sobretudo, conheça e valorize essa instituição, essas inovações que são produzidas por professores e alunos aqui na nossa cidade, e que a gente possa ter aí desdobramentos que tragam incremento para a nossa economia e também que impactem positivamente na cidade de Americana, para o povo que vive aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigada, e queria dizer que está muito linda a exposição que está aqui no plenarinho da Câmara, vai ficar até o final dessa semana que a gente está, onde as meninas, ontem eu tive lá, e são peças muito bonitas, são estratégias técnicas que vêm reusar o tecido, né, diminuir o impacto ambiental produzido pelo próprio setor têxtil. Então, isso demonstra uma grande responsabilidade e um compromisso ético da instituição, que é também o nosso compromisso aqui dessa casa, né, presidente? Então, é uma satisfação ter vocês aqui. Na sexta-feira, elas vão fazer também aqui na Câmara, presidente, só para relembrar e chamar o pessoal, ficar atento aí nas inscrições, serão 20 vagas para um workshop que vai falar upcycling, é a palavra, eu não sei pronunciar direito, mas é isso, perfeito, que é basicamente o reuso, né, das peças do tecido, visando aí redução de impacto de produção de resíduo. É isso. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas e todos, novamente. Silêncio no plenário. Vocês podem respirar. Boa tarde, relaxem. Acho que tem uma grande expectativa em relação a esse posicionamento. Todos já devem saber, esse posicionamento é muito em função do que aconteceu aqui, nessa mesma tribuna, na semana passada. E eu preparei, obviamente, um texto, né, para orientar a minha fala, para não extrapolar os 15 minutos. Presidente, vereadores e vereadoras, boa tarde. Nesse plenário, nessa casa, já se passaram muitas pessoas, muitos vereadores e vereadoras que contribuíram para formar, para construir a identidade do Legislativo em Americana. Eu tenho certeza que essa casa tem como objetivo, primeiro, acolher, comportar a pluralidade de ideias e opiniões. E eu sempre demonstrei aqui, presidente, muita seriedade,
muito respeito em atos e palavras, não só com essa casa, mas com todos os vereadores e vereadoras, sem exceção. Honrar essa casa é uma responsabilidade muito forte, muito firme na condução do meu trabalho, mas não é a única. Eu sou a primeira vereadora, primeira mulher eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Americana. E isso reforça essa responsabilidade, torna essa responsabilidade ainda maior. Eu tenho exercido aqui a minha função com muito compromisso, com muita disposição de ir até a população, de conhecer os problemas da cidade, de visitar não só a população, mas também órgãos, instituições a nível municipal, a nível estadual. Converso com muita gente que é referência nas mais diversas áreas sobre os assuntos que a gente precisa tratar enquanto mandatário. E a gente sabe bem, né, presidente, é uma gama enorme, é uma diversidade enorme de assuntos. Tenho feito um mandato em prol do desenvolvimento da cidade, em prol do bem-estar da população dessa cidade. Um mandato participativo que, inclusive, faz prestação de contas semestralmente sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui. Tenho estudado muito para qualificar o meu mandato, para tornar um mandato qualificado do ponto de vista técnico e também político, do jeitinho que a cidade de Americana merece, mas mais do que merece, precisa, urgentemente. Eu quero dizer, presidente, que hoje, aqui, na minha primeira legislatura, como vereadora em exercício na cidade de Americana, eu não posso deixar de compartilhar hoje aqui as minhas observações, as minhas impressões e o meu posicionamento a respeito da fala feita pelo vereador Tiago Martins, do Partido Verde, na última sessão. Vereador que me parece muito mais disposto em encontrar situações e explorá-las midiaticamente, situações que depreciem, né, que maculem a imagem e o impacto do meu trabalho. Muito mais preocupado com isso do que, talvez, em discutir problemas relevantes, grandiosos, que afetam a vida do povo de Americana. Eu nasci nessa cidade também. Sou vereadora, mas sou servidora da rede estadual, professora da rede estadual. Dei aula por mais de 10 anos. Os meus votos, vereadores, não vieram da internet, de memes, de distorções que viralizam e criam mentiras na cabeça da população sobre meus adversários. Nunca trabalhei nessa perspectiva. Sempre trabalhei com a seriedade na perspectiva da verdade, da evidência científica, do fato. Esses votos, 1.131 para a vereadora Thiago Brock, em 2020, e, ano passado, mais de 12.000 votos para a deputada estadual. Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo visto, e visto para além, inclusive, da cidade de Americana. A minha atuação aqui sempre foi no sentido de fiscalizar o executivo, apresentar proposta e discutir coisas que são construtivas para melhorar o bem-estar da população. Mas, na última sessão, o vereador Tiago Martins, antes mesmo de protocolar, de formalizar o pedido para que a Comissão de Ética investigue situações relacionadas ao meu mandato, fez uma fala aqui nessa tribuna e insinuou que eu estaria praticando condutas que são vedadas por lei, insinuando que eu usei a estrutura pública em benefício do meu partido. E eu quero aqui, novamente, reiterar que não houve nenhum crime eleitoral. O artigo 377 do Código Eleitoral, ele existe para que não haja abuso, para que o uso das estruturas públicas não possa ser realizado para desequilibrar o processo eleitoral, para privilegiar candidatos, partidos, desequilibrar o processo. Mas é muito comum, inclusive, filiações em casas legislativas. Não sei se vocês sabem, elas acontecem, já aconteceram na cidade de Americana, e, inclusive, está previsto e publicizado, vereadores, em Sorocaba,
na Câmara Municipal de Sorocaba, no dia 1/7, o lançamento de uma campanha de filiação do Partido Liberal. Ou o nobre vereador desconhece essa realidade, ou finge desconhecê-la, com o objetivo de noticiar esse acionamento da Comissão de Ética sobre as minhas condutas. 2 pesos e 2 medidas claramente colocados. Um olhar seletivo e parcial, enviesado e impregnado de valores pessoais e interesses políticos. Conduta, sim, essa, que pode ferir os brios dessa casa e colocar em descrédito a impessoalidade e a moralidade de quem aqui está hoje, para representar o povo de Americana. Aí cabe a pergunta, seria porque eu sou mulher, ou porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, ou porque eu sou da oposição aqui, em Americana? É só uma questão para a gente refletir. E eu faço questão de explicar didaticamente, porque eu acredito que existe, de verdade, uma limitação cognitiva por parte de algumas pessoas. Eu vou explicar, do nosso ponto de vista, o que a gente entende por comunicação política e um pouco de como a gente usa a comunicação em benefício da população de Americana. A linguagem que foi usada em ambos os vídeos, referidos aqui pelo vereador, a linguagem usada, e aí abre aspas aí, na legenda do vídeo, estava lá. Veio fazer algo muito importante, se referindo à pessoa que procurou o nosso gabinete para entender como se faz a filiação, o que uma filiação partidária traz como responsabilidade e coisas do tipo. Essa linguagem, ela é parte de uma estratégia que eu vou dividir com vocês. É para gerar curiosidade em quem está vendo as redes sociais. E tem funcionado. O vereador disse aqui na última sessão que se sentiu incomodado. A aspa é porque a palavra foi incomodado mesmo, tá? Ele se sentiu incomodado, inclusive com o vídeo onde eu faço referência a um personagem de anime, vocês conhecem, o Naruto? Para falar, fiz esse vídeo, fazendo referência ao Naruto, para falar de uma necessidade que eu sinto de me multiplicar. Obviamente que é impossível me multiplicar, mas eu tenho me esforçado para dar conta das demandas, para conciliar a maternidade e a política. E, sobretudo, conciliar a maternidade e a política sendo a única vereadora de esquerda nessa cidade. Sendo parte de uma oposição aqui dentro da casa muito minoritária. Num contexto extremamente desfavorável. Novamente, não existe nenhuma objetividade, não existe objetivamente nenhuma conduta minha, em ambos os casos, que possam ofender a Câmara ou qualquer tipo de regramento jurídico. O que existe é uma leitura subjetiva, o contrário de objetiva, enviesada, uma percepção, uma opinião, que eu respeito. Ninguém é obrigado a gostar da minha comunicação, mas que não serve de fundamento para que se mova um processo por quebra de decoro parlamentar nessa casa. Mas se é para falar de opinião, e eu vou ser bem delicada mais uma vez, mas os senhores e senhoras vão me entender perfeitamente, porque estão vivendo essa legislatura comigo. Se é para falar de subjetividade, se é para falar do que incomoda um e outro, eu quero convidar vocês a pensar o que tem incomodado a população de Americana nesta casa legislativa. Há quem diga que quando se vota aqui dentro projeto controverso, muitas vezes que vai na contramão do interesse do povo, há quem diga que isso prejudica a imagem da Câmara. Há quem diga que envergonha essa casa, presidente Tiago Brock, um tipo politiqueiro de vereador que usa e abusa das suas prerrogativas, das suas funções, para se autopromover, cerceando a palavra de vereadores, especialmente vereadoras, desqualificando, inclusive, o público que assiste à sessão online, ao vivo, pelas redes sociais. Há quem diga que isso é motivo de vergonha. A gente pode discutir. Não vou dar minha opinião aqui. E há quem diga que vergonha mesmo
é ver vereador usando esse espaço aqui, a tribuna, para trazer frustração pessoal, para trazer uma frustração de não ter sido acolhido, recebido, percebido, escutado pelo governador do Estado de São Paulo. Há quem diga que esse não é o lugar para expor esse tipo de frustração pessoal. Não sei. Aliás, uma fala que, honestamente, né, constrange de uma maneira totalmente desnecessária o governador do Estado de São Paulo, que nem do meu partido é, muito pelo contrário. Pode ser que não tenha sido recebido da maneira como esperava, porque seja de um partido, que é o PV, que está junto com o Partido Comunista do Brasil, junto com o Partido dos Trabalhadores, numa federação. Pode ser que o fato de ter feito campanha para Bolsonaro e Tarcísio, estando numa federação, deponha contra a seriedade do nobre vereador. Senhores e senhoras, esse vereador que hoje aciona a comissão de ética para que se apure uma conduta do meu mandato, baseado nos vídeos que eu citei agora para os senhores, esse mesmo vereador, senhor Tiago Martins, que, enquanto presidente da casa em 2021, deu uma entrevista para o jornal O Liberal, em resposta, no contexto das agressões proferidas pelo vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara do Oeste. E aí o jornal Liberal me entrevistou o senhor, né, então presidente desta casa na época, e, abre aspas, o que ele disse foi o seguinte: fomos solidários a ela, entendemos o problema, mas a gente não tem nada a ver com o assunto. Ele se referia, você sabe ao quê? Vou te explicar. Aliás, se quiser, eu mando o link, aí vocês leem a matéria. É porque eu, na época, solicitei à presidência dessa casa que ela enviasse para a Câmara de Santa Bárbara um ofício, um documento simples, pedindo uma providência para a Câmara de Santa Bárbara em relação à conduta do vereador Felipe Corá, que, aliás, foi condenado na Justiça. É bom lembrar. Não é opinião, é fato. Para quem esqueceu, o que será que o Corá fez? Eu vou lembrar aqui. Ele mandou jogar ácido sulfúrico na minha cara. Isso não era problema da Câmara em 2021. Isso não era problema do então presidente Tiago Martins em 2021. Mas o vídeo do Naruto é. Mais a baixinha correndo no corredor da Câmara, fazendo vídeo para fomentar a participação política partidária. É. Isso envergonha, na perspectiva do nobre vereador. Aqui cabe uma pergunta para o senhor, mas acho que para todo mundo é uma boa pergunta. O que é comunicação política para vocês? O vereador adotou para falar tudo o que falou, e eu falou na tribuna, mas falou para diversos canais de imprensa local, explorou mediaticamente. O nobre vereador se baseia numa percepção subjetiva, numa convicção pessoal a respeito da minha comunicação. Mas o fato é que, na nossa comunicação, presidente, a gente tem tentado incorporar novas linguagens, novas estratégias, para fazer com que a nossa ideia e o nosso trabalho alcance mais pessoas, especialmente a população jovem. A gente entende, e isso talvez até porque a vereadora, nesse caso, é socióloga e gosta muito de pensar sobre essas coisas, a gente entende que hoje política, linguagem, mídias sociais estão entrelaçados, caminham junto. Junto, inclusive, sabe para quê? Para transformar as estruturas, junto para manter as estruturas. Em ambos os sentidos. Eu vou concluir, presidente. E aí eu peço só, porque eu estou gripada, então eu preciso beber água de vez em quando, mas eu já vou concluir. Daí a relevância da gente instituir, pôr em prática, de fato, a nossa Escola do Legislativo para qualificar, tanto no âmbito contábil, jurídico e de comunicação, os nossos mandatos. Eu espero que minha voz não acabe de repente. Desculpa, gente.
Vereador, nessa semana, a voz agora foi para o Beleléu. Nessa semana, a minha filha foi perguntada se eu ia ser presa. Foi perguntada por uma colega da idade dela, uma menina de 9 anos. E eu falei que não. Só que aí eu tive que explicar para ela, e aí eu tive que contextualizar para ela do que eu estou sendo acusada. Por que meu nome está no jornal? Mostrei uma parte da fala do senhor Tiago Martins. Mostrei o jornal para o qual o senhor deu entrevista. E ela falou, mãe, eu acho que para ele ter entendido o termo aldeia como algo ofensivo, ele nunca assistiu Naruto. A gente, como parlamentar, Tiago, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. Não só os parlamentares, todas as lideranças políticas precisam ter responsabilidade com a nossa fala. A superexploração desse assunto gera consequência que talvez o senhor não calcule. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu vou concluir, presidente. Por favor. Tudo isso revela muito mais sobre o senhor e sobre o seu mandato do que sobre mim. Mas revela muito mais. Revela, sabe o quê? Um desespero que não é só aqui em Americana, é como na Câmara Federal estão caçando deputadas federais que se opuseram ao marco legal, ao marco temporal das terras indígenas. E que aqui no interior de São Paulo também estão tentando inviabilizar, invisibilizar e até caçar os nossos mandatos. Esse tipo de violência, presidente, para concluir de fato, a gente enfrenta com formação, mas também com responsabilização. Com responsabilização dos agentes agressores. Eu vou tomar as providências cabíveis. Isso não me intimida. E eu vou seguir fazendo oposição firme à política de privatização do Chico Sardelli, especialmente na questão do esgoto. Aliás, é muito coincidência que os 2 vereadores que estão se posicionando contra a privatização do esgoto em Americana foram colocados no mesmo dia na Comissão de Ética. A gente não pode naturalizar ações como essa, que tentam, mais uma vez, excluir as mulheres do processo político e criminalizar as lideranças do Partido dos Trabalhadores. Eu não estou sozinha, e isso não me intimida. Muito obrigada, presidente.
Colegas vereadores e vereadoras, eu vou falar do requerimento que a gente pediu inclusão agora, que é o número 500, 2023, onde a gente está pedindo informação sobre funcionamento e organização do CROSS, que é a Central de Regulação do Estado de São Paulo dos Serviços e Procedimentos na Saúde. Infelizmente, quando a gente fala em CROSS com a população que vem, procura os nossos mandatos, não é só o meu, tenho certeza que todo mundo aqui atende isso quase que diariamente. A população de Americana treme quando ouve falar está pelo CROSS. Por quê? Porque as pessoas têm passado anos, né? Algumas têm chegado a um tempo de espera que supera 1 ano, 2 anos, sem perspectiva de ver essa data chegar, a data para fazer uma consulta importante, um procedimento, um exame, até mesmo uma cirurgia. E a gente sabe que o CROSS, né, para quem defende super aí as terceirizações, as gestões compartilhadas, cabe a gente fazer essa reflexão também. O CROSS ele é gerido nesse modelo de gestão compartilhada através de uma organização social. Assim como a gente tem aqui no Hospital de Americana, agora, a partir desse ano, também uma organização social na gestão compartilhada do Hospital Municipal e outros equipamentos de saúde. E essa população que espera, que nos procura, ansiosa, em sofrimento, né, não é uma ansiedade por um capricho, são pessoas que estão com dor, são pessoas que estão em sofrimento, são pessoas que, inclusive, têm se afastado dos seus locais de trabalho, têm tido um impacto muito ruim na qualidade de vida, no seu dia a dia. Essas pessoas passam todo esse tempo, meses e até anos, sem perspectiva de visualizar quando esse procedimento tão importante, tão necessário vai ser realizado. Então, falta muita transparência e falta aí uma série de ações para aprimorar. Na sexta-feira, inclusive, da semana passada, eu tive em Campinas, na Câmara Municipal, para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do CROSS, né, que deveria ter aí, inclusive, a ideia do aprimoramento, né? Não é a defesa do CROSS, mas de um aprimoramento do funcionamento dessa central de regulação, que é muito importante para todos, visto que os próprios municípios, sobretudo os municípios menores, né, menores do que a Americana, têm muita dificuldade. Então, toda a organização do sistema de saúde prevê que determinados procedimentos e consultas e exames sejam feitos de maneira regionalizada. E, nesse requerimento aqui, só para dar uma dimensão das perguntas, nós estamos perguntando para a Secretaria de Saúde de Americana quantas vagas são disponibilizadas pelo CROSS para o nosso município, qual é a periodicidade dessa disponibilização, o número de vagas disponibilizadas nos últimos 6 meses, o número de vagas utilizadas nos últimos 6 meses, porque também tem isso, muita gente entra numa fila e, no desespero dessa espera que não termina nunca, a pessoa acaba até saindo da fila, entre aspas, e procurando outro tipo de serviço, muitas vezes privado, para dar conta do problema. Um grande problema, e isso deve ser discutido tanto no município, mas principalmente na esfera estadual, é a questão dessa transparência, da gestão dessas vagas, né, da distribuição dessas vagas. A gente está perguntando também dos equipamentos e entidades que estão credenciados para fazer o atendimento através do CROSS. A gente está perguntando também quando foi realizada a última atualização de capacitação para os usuários do Portal CROSS, servidores da saúde aqui no município de Americana, para que eles operem da melhor maneira esse sistema, essa central. E como tem sido executada a parceria junto ao CROSS para a realização do suporte médico especializado por meio da telemedicina para unidades de saúde classificadas como baixa e média complexidade. Todos esses questionamentos vêm no sentido de buscar visualizar e apontar e sugerir, já que nós aqui no Poder Legislativo temos essa prerrogativa de estar sugerindo ao Executivo, acredito que tanto aqui a nível municipal quanto estadual a gente tem legisladores comprometidos em fazer esses apontamentos que vêm no sentido de melhorar a qualidade do atendimento feito através dessa Central de Regulação dos Serviços da Saúde. É isso, presidente. Muito obrigada. Palavras, presidente. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Caetano.
Rapidamente, só para dizer, presidente, que na semana passada, eu tive na primeira parada LGBT de Capivari, uma cidadezinha pequena que eu não conhecia. Fui lá para prestigiar esse primeiro evento. Foi uma festa muito bonita, onde o poder público na cidade cedeu o espaço, praticamente, e a Força de Segurança Municipal para fazer o acompanhamento ali. Mas eu trago isso aqui como uma boa prática também para que a gente inspire, né, e se inspire a cidade americana a também ter atividades. A gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, né, alguns falam algumas letras a mais, alguns falam algumas letras a menos. Isso é o menos importante nesse momento. O momento é para valorização do respeito à diversidade, né, contra qualquer tipo de violência, e acho que lá em Capivari eles foram muito exitosos nesse sentido. O movimento Capivari Sem Preconceito, a ONG CASV, que já faz um trabalho na cidade de Piracicaba, também deu suporte lá. Então, é um parabéns aqui para quem organizou esse evento e, principalmente, para a população de Capivari, que acompanhou, que participou e que celebrou, mais uma vez, esse mês, que é um mês para que se tenha visibilidade para essas questões tão importantes para a população. Muito obrigada, presidente.